Olá, sou Fernando Canuto e bem-vindo ao Fofoca Jurídicas, onde a gente fala de temas jurídicos e econômicos sem juridiquês, de forma leve. E hoje alguns temas interessantes. Por exemplo, no Brasil, a inflação que não assusta, mas também não diminui os juros. O Brasil está mirando na China com ETFs. Precisamos buscar novas fontes de financiamento interno. O CAD libera o avanço da Vivo na fibra. E o STF dá uma gelada no TSMD de doação do exterior. Isso é interessante. E o Oriente Médio, que ainda mexe com o humor dos mercados. Agora o bloco 1, sobre Brasil macro. O IPCA 15, agora de outubro, teve uma alta de 0,18%, que é menos que esperado, abaixo do consenso do mercado, mas o ponto ruim é que ainda não é a chave para derrubar a Selic. Ou seja, temos falado bastante sobre a Selic. O que é a Selic? Selic é a taxa de juros paga pelo governo. E quanto mais o governo se endivida, mais a Selic precisa aumentar para o governo conseguir ter novas fontes de receita e empréstimo. E o Banco Central segue olhando a inércia e serviços. No setor externo, o déficit tem uma conta de 9,8 bi em setembro. E lembra que o Brasil continua dependente de mercado externo, do capital externo. Ou seja, como o Brasil importou mais do que exportou cerca de 9,8 bi de dólar, a gente precisa acertar essa diferença em algum lugar. E é pegando dinheiro emprestado. É pegando dinheiro do mercado e remunerando a 15% ao ano, que é a nossa Selic. A gente fica dependente do capital externo e também do humor externo. Qualquer oscilação do dólar faz uma grande diferença aqui na nossa balança comercial, faz uma grande diferença na nossa política pública. Ou seja, a inflação está menos feia do que a gente esperava, mas os juros vão continuar feios por um bom tempo. Bloco 2. Regulação negócios. Um movimento bastante importante. O Ministério da Fazenda, CVM, anunciaram a aprovação da listagem de índices brasileiros em bolsas chinesas. Ou seja, o Brasil já tem índices de empresas brasileiras listados nos Estados Unidos, que são as BDRs, Brazilian Deposit Receipts. Agora, o Brasil também vai listar índices de fundos brasileiros na China, por meio de ETFs. E é o programa do ETF Connect Brasil China. Brasil China, sabe lá Deus como é. Tradução, na vitrine lá fora, o Brasil está se expondo mais na vitrine lá fora. Ou seja, o Brasil está se expondo mais para o mercado de capital externo e há sempre uma chance de aumentar os investimentos externos no Brasil. No entanto, enquanto nós não arrumarmos a casa, passa por juros altos, que passa por custo do Brasil, passa por judiciário ativista, que passa por poderes que não se complementam, mas se esmagam, não sei quanto de investimento estrangeiro a gente vai conseguir atrair. Outro ponto interessante, agora pensando mais no mercado interno, o CAD deu sinal verde para a Telefônica, famosa Vivo, comprar 50% da FiBrasil, que é uma empresa de fibra ótica. O que é fibra ótica? Fibra ótica é utilizado para toda a transmissão de dados no Brasil. Ou seja, você que tem seu celular 4G acha que não depende disso? Muito pelo contrário. Há uma conexão entre torres, entre data centers que precisam da fibra ótica. Por exemplo, só existe internet no Brasil que tem uma série de cabos de fibra ótica que vem da Europa e dos Estados Unidos para cá. Ou seja, nós ainda precisamos daquela tecnologia brand new, super nova, que é o tal do cabo. E a fibra ótica, e com o tempo, os cabos anteriores que eram de cobre se mostraram tanto quanto ineficientes. Estão sendo substituídos pouco a pouco pela fibra ótica, que garante uma internet muito mais rápida, muito mais estável, uma qualidade, uma previsibilidade muito maior. E com a Vivo comprando 50% da FiBrasil, ela passa a ter uma participação muito mais relevante nessa infraestrutura crítica, que é a fibra ótica, que é a internet de boa velocidade, grande velocidade para seus consumidores, pessoa física e pessoa jurídica. Isso vai mexer também com a dinâmica da rede neutra. O que é a rede neutra? Nós temos a Vital, por exemplo, que é a maior rede neutra do Brasil, uma das maiores do mundo, que é uma rede por onde passa várias e várias operadoras. Pode ter dados da Vivo, da Claro, da Oi, da TIM, Oi, que Deus a tenha quase, passando por uma rede neutra. No entanto, a Vivo tem a sua própria rede. Isso vai mudar um pouquinho a dinâmica do mercado. Isso vai mexer com o regulatório, vai mexer com toda a parte de precificação da rede neutra. Isso vai ter um impacto interessante por aí nos próximos anos. Vamos monitorar o efeito disso para o próximo Fofoca Jurídica.
E falando assim, sobre rede, etc., você tem ideia de qual a rede que passa na tua rua? Você tem ideia de quais provedores de internet que realmente te atendem? Que muitas vezes aquele provedor que chega a conta na sua casa não é um provedor de verdade. Passa por uma rede neutra de outro, ele é só quem está batendo carimbo na fatura para você. Bloco 3, tributário e falencial. O STF trouxe uma decisão, há alguns dias, que não é muito legal para o governo. O governo não se agradou muito, mas se mostrou uma decisão sóbria. O que o STF decidiu? Que toda doação feita no exterior não incide TCMD. Por quê? Porque precisa de uma lei federal complementar para decidir isso. Digamos que o pai e filho têm uma conta corrente no exterior. O pai retira da sua própria conta ou doa para o filho. Ou então qualquer outra relação entre amigos, entre marido e mulher, entre amigos. Eu posso pegar o dinheiro e doar de fulano para Beltrano. E com isso, no Brasil, existe o imposto sobre transmissão casa-mortes e doação. Ou seja, morreu, paga imposto sobre o que deixou, e doou, também paga imposto. Isso varia de estado para estado, mas existe TCMD a ser cobrado. E o fisco vinha querendo cobrar, principalmente no estado de São Paulo, o ITCMD sobre as doações realizadas no exterior. Só que o STF acaba de decidir que, como não tem uma lei que regula a doação no exterior, o fisco não pode cobrar. A ação arrecadatória do Estado foi arrefecida, pelo menos por um tempo. E a criatividade de quem faz planejamento sucessório tributário ficou em evidência. Então, qual que é a dica do dia? Reveja seu planejamento sucessório. É hora de tirar aquela poeira da holding familiar. Talvez seja um instrumento interessante se usar uma estrutura internacional para isso. E aqui, para fechar o parte de falencial, complementando o que a gente disse na semana passada, começa um novo quadro dentro do quadro, que é quem vigia o vigia. A atenção com os administradores judiciais e a subjetividade na nomeação deles, o juiz nomeia quem ele quer, uma atuação sem supervisão e uma remuneração sem base, sem critério, sem discussão prévia, tem irritado muitos credores e contaminando os processos. Vira uma pequena guerra entre o administrador judicial e o credor. O tema pede critérios objetivos de transparência, menos bastidor e mais governança. Ora, aqui pensando, vamos pensar juntos. A maioria das empresas que entra em recuperação judicial, ou numa falência, é por conta de uma governança não muito apropriada. Na minha experiência de algumas décadas, quase duas, em recuperação judicial e falência, mostra que quando a empresa não se atenta a uma separação patrimonial, a um processo decisório bem feito, está fadado ao fracasso, ou pelo menos um ajuste do que vai acontecer, que é o ajuste do trilho, né? Que é quando entra em recuperação judicial e falência. E o judiciário, que deveria dar o exemplo de governança, nomeando um administrador judicial que vai observar isso, lembrando que o administrador judicial é quem fiscaliza toda a empresa. E o judiciário, ao invés de dar o exemplo, na verdade, ele dá o exemplo de tudo que se não deve fazer para entrar numa recuperação, ou para não entrar na recuperação. Trocando miúdos, se você quer entrar na recuperação, faça o que eles fazem. O judiciário aqui está deixando a desejar, na mesma forma que os administradores judiciais estão deixando a desejar. Quem deveria dar o exemplo, quem deveria fiscalizar, não está fazendo isso muito bem. A recuperação judicial não é um parque temático. Sem a regra clara, vira montanha-russa para o credor. E é o que está acontecendo na maioria das recuperações. Desde as grandes, como no caso da Americanas, que parece caminhar para um sucesso, até as menores. Então, vamos ver o que acontece. Bloco 4, internacional. O mercado internacional está no modo de otimismo contido. Lembro de um amigo numa cidade, no estado de Washington, dos Estados Unidos, disse que o lema da cidade era The Subdued Excitement, ou seja, aquela estação contida. É assim que o mercado está. Lembra que eles, vai ou não vai? A inflação dos Estados Unidos está um pouquinho abaixo do esperado. Os empregos também estão um pouquinho abaixo do esperado, geração de empregos. Ou seja, parece que as coisas, apesar dos empregos não estarem tão bem, a inflação está abaixo, dá um espaço para cortar juros, como a gente acabou de falar. Quando a inflação abaixa, o Estado pode liberar um pouco mais de crédito. Ou seja, baixar os juros para permitir que a população tenha um crédito mais barato.
E as apostas sobre corte de juros nos Estados Unidos têm aumentado bastante. Não bastasse a pressão do presidente Donald Trump, que insiste diversas vezes que os juros são altos, que precisam baixar, errado, ele não está. A Nasdaq, a Bolsa Americana, os índices americanos estão em alta por conta dessa inflação baixa e, consequentemente, espaço para cortar os juros. Considerando que os juros americanos acho que não chega a 2% hoje, e o nosso está em 15%. E eles vão baixar, a gente não. Mas nada de oba-oba. A próxima semana ainda pode trazer sobressaltos do Fed. O Fed está sob muita pressão governamental. Quando você acua um animal, chamando aqui o Fed de animal, e tem duas opções. Ou ele cede ou ele ataca. Tomara que não ataque. Mas de qualquer forma, isso já é um acalento para o mercado global. Porque os Estados Unidos ainda é a grande locomotiva do mundo. No Oriente Médio, o senhor Erdogan, presidente da Turquia, cobra os Estados Unidos para que eles pressionem Israel a cumprir o cessar-fogo em Gaza. Lembrando aqui, foi muito falado na semana passada que, por pressão americana, Hamas e Israel assinaram um cessar-fogo que incluía a devolução dos reféns israelenses que haviam sido presos desde a barbárie de outubro de 23, que Israel também liberasse alguns prisioneiros e toda uma série de políticas após essa troca para que aquela faixa fosse, enfim, pacificada. E o Erdogan da Turquia, inclusive, ventilou sobre sanções, bloqueio de armas, realmente para punir Israel, porque Israel supostamente está quebrando o cessar-fogo. Mas que o Hamas quebrou o cessar-fogo antes, executando pessoas em praça pública, isso ninguém fala. O Erdogan pulou. Realmente é um bloqueio seletivo. Qualquer semelhança que ocorrido em 23, onde criticaram Israel, mas não quem deu razão para isso, não é mera coincidência. Os interesses estão à flor da pele para quem quiser ver. E o que isso se traduz? Em irritação internacional, qualquer disputa, o preço do petróleo sobe, as economias chacoalhando, os investidores buscam um porto seguro, que sempre é o dólar. Então, prepare-se para o aumento do dólar, prepare-se para o aumento do petróleo, vai acontecer em breve. E agora, sim, um quadro extra, melhor, uma notícia extra internacional. China. Os preços de imóveis novos caíram em setembro no ritmo mais rápido em 11 meses. Ou seja, há uma fraqueza no mercado imobiliário chinês e isso está persistindo já há alguns anos. E, consequentemente, se eu preciso construir menos casas, necessário será menos aço. E aço é um dos principais produtos de exportação do Brasil para a China. Ou seja, a China, que já é conhecida por construir cidades fantasmas, só para realmente manter a fábrica, a máquina funcionando, constrói casas, constrói apartamentos que ninguém mora, que ninguém nunca vai morar, só para realmente construir. E realmente as empresas continuarem faturando, continuarem gerando empregos. Os preços não param de cair, ou seja, certamente a construção vai diminuir, já não tem uma demanda, a demanda está menor ainda, e com isso os fornecedores de produtos para essas construções também vão sofrer. O Brasil está aí no topo da lista entre os que mais exportam ferro e aço para a China. Lembrando que nossos principais produtos de exportação, mundialmente falando, além do agro, é o aço, é o ferro. Bloco 5, fundos e fluxos. Comentamos aqui no último episódio do Fofocas Jurídicas que a sangria finalmente diminuiu. Pela primeira vez desde 2022, o fluxo de capitais que sai dos fundos de investimento não superou o fluxo de capitais que entram nos fundos de investimento. Ou seja, os fundos passaram a aumentar os seus investidores, o número de investidores pela primeira vez desde 2022. É um sinal de estabilização? Talvez. A Selic continua alta, mas que há uma previsão, há uma expectativa, uma esperança quase doentia de baixa no curto espaço de tempo, médio, curto espaço de tempo, até porque a inflação parece que finalmente está se chegando no platô. Quem promete corte já merece uma dose de ceticismo e talvez até um ansiolítico, porque o governo não para de gastar. Vai cortar Selic, mas ainda não. Em breve, esperamos nós. O consenso fala em alívio mais para frente, a partir do ano que vem. Esse ano não muda nada. E chegando aqui para o encerramento do nosso Focas Jurídicas da semana do dia 24 de outubro. Muito obrigado a todos mais uma vez por estar aqui. Se gostou, curte, compartilhe. Se discordou, manda uma mensagem, fala com a gente, manda os comentários. Aqui a gente fala e vê coisas, inclusive, que doem. Tem alguma sugestão de pauta? Manda pra gente. Tenho o maior prazer em falar. E eu sou o Fernando Canuto. E essas foram as Fofocas Jurídicas de hoje. Com menos espuma e mais substância.
Obrigado, abraço.